Já cansou de ser boazinha, de ficar atendendo todo mundo, de ficar correndo para cá e para lá para ajudar todos? Já cansou de ficar emprestando cartão, apagando incêndio da vida de todo mundo? E quando tu fica cansada, ninguém nem se preocupa contigo? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo ao meu canal Aline Sem filtros, sem cobrança, somente vida real. Como vocês estão vendo, a gente está aqui num outro cenário. Eu já falei no vídeo anterior que eu estou fazendo um passeio com meus filhos aqui na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. E eu estou achando o máximo gravar aqui nesse lugar, porque é um lugar assim, bem silencioso, muito bom aqui, junto à natureza. E eu vou fazer alguns vídeos aqui enquanto eu tiver. Bom, gente, vamos lá pro assunto. Sabe que a gente chega um momento da vida que a gente cansa, né? A gente fica cansado de tanta gente vir estar sempre procurando a gente, pedindo ajuda, pedindo cartão emprestado, pedindo favores. E a gente sempre faz esperando nada em troca. Chega um momento que a gente cansa, né? Porque todas as vezes que a gente precisa, ninguém dá bola. Ou melhor, nunca ninguém pergunta pra gente se a gente tá precisando de alguma coisa, nunca ninguém liga. Às vezes passa inclusive até data de aniversário e muita gente nem sequer lembra da gente. Tu já passou por isso? Eu já passei. Eu já fui aquela pessoa que nunca disse não, que sempre ajudou todo mundo, que sempre se preocupou muito. Aquela amiga que estava sempre perguntando se estava tudo bem e tal, a cuidadora, sabe? Eu sempre achei que eu tinha que fazer isso. Mas chegou um dia que eu me dei conta que não, que se a pessoa não me liga, por que que eu tenho que ligar para ela? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Porque num primeiro momento eu achava que eu tinha que estar procurando, eu tinha que estar ligando. Às vezes eu me culpava assim, nossa, quanto tempo faz que eu não ligo pro fulano, pro ciclano? Ai, como eu sou horrível. Mas depois eu fiquei pensando, pô, se faz tanto tempo que eu não falo com ele, é sinal que ele também não fala comigo. Então, por que que eu que tenho que procurar sempre? E eu fui me dando conta de que para muitas pessoas, que se eu não procurasse, elas também não iam me procurar. Ou seja, essas pessoas eu comecei a eliminar da minha vida. Essas pessoas, elas só vinham quando elas estavam precisando de alguma coisa. E aos poucos a gente vai se dando conta disso. Infelizmente, às vezes demora muito tempo. Mas chega um momento que a gente vê, a gente não se sente muito bem, porque a gente se sente um pouco usado, mas ao mesmo tempo liberta, porque a gente entende que foi uma fase que naquele momento, talvez porque a gente queria ser aceito, queria ser legal, a gente acabou fazendo muitas coisas, né? E quando chegou a nossa vez, a gente não foi retribuído da mesma forma. E vocês podem estar pensando aí, ah, mas a gente tem que fazer, não pensando em receber e tal, tal, tal. Mas, gente, por favor, geralmente, a gente tem amizades e a gente faz certas coisas, só que, com certeza, a gente espera que no dia que a gente precise, no dia que a gente esteja mal, a gente tenha para onde recorrer. Não vamos ser hipócritas em dizer que não. E quando a gente vê que ninguém tá lá quando tu realmente precisa, às vezes nem disponível para uma conversa, aí é terrível. Eu já passei por isso e é muito triste. Então, gente, eu cheguei a essa conclusão. Se não me procura, eu também não procuro. Se não quer saber como é que eu tô, eu também não quero saber, porque eu acho que as coisas elas têm que ser dos dois lados, entendeu? Tem que ser recíproco, porque quando não é assim, é sempre um que está forçando de um lado, um que está forçando. Tem muitas amizades aí que elas não acabam, porque sempre tem um puxando mais. Tem muito relacionamento que sempre tem um puxando mais. E eu acho que no momento que a gente entender que não é só a gente que é responsável por manter muitas coisas, a gente vai soltar e a gente vai entender que tem muita coisa que tem que ir e a gente vai ficar mais leve, sim. Porque as pessoas têm que estar próximas da gente porque elas gostam da gente e não porque a gente serve elas. Vai ter muita gente que vai realmente, com essa atitude de tu não procurar, vai com certeza, vai se afastar de ti. A gente diz que não, também é complicado, né? As pessoas não curtem muito e se afastam. E isso tem muito a ver com o que eu tô falando aqui.
porque a gente se doa muito, a gente aprende, na verdade, gente, a gente aprende desde pequeno a se doar. Eu acho que isso é meio que normal, sabe? A gente aprende, a gente fica nessa e eu tenho que fazer tudo. E eu cansei de verdade. Pra mim, se não for uma troca, de mim não tem mais mesmo. Eu fiz muita coisa pelas pessoas da minha família, mas eu não tinha esse retorno, não tinha isso em troca, só tinha assim, pode me emprestar tal coisa, e aquilo foi enchendo meu saco, eu parei, né, de procurar. Depois, eu sempre ajudava da forma que eu podia, mas depois aquilo virou um hábito, e aí ficou parecendo, ó, tá passando um avião aqui agora. É muito legal gravar assim na rua, quero fazer mais vezes. Então, gente, eu fui me afastando, eu não quis mais saber, porque eu me senti usada. Tornou um hábito, eles acharam que depois de 1, 2, 3 vezes que eu tinha feito, eu tinha obrigação de fazer isso. Eu tinha obrigação. E quando eu disse que não, aí ficou complicado. Aí sim que as pessoas se afastam de vez. Na verdade, eu acho que só para não ficar tão chato, essas pessoas aí da família que eu tô comentando, elas ainda te mandam um feliz aniversário, que é para não ficar aquela coisa assim tão explícita que tu já se afastou, entende? Eu não me preocupo com isso não me dói assim no meu dia a dia, sabe? Claro que tem aqueles dias que a gente fica triste e fica pensando, pô, né? Eu só servia para isso. Mas, gente, cada um vê a gente da forma que quer, e isso não tá no nosso controle. Às vezes sim, eu choro, eu fico triste, porque eu fico pensando que poderia ser diferente, mas não foi, entendeu? Então a gente tem que entender também que tem coisas que estão no nosso alcance e outras coisas não estão no nosso alcance. E se as pessoas me querem perto só enquanto eu estou servindo, então eu quero ficar longe. Mesmo que isso custe a presença delas na minha vida, mesmo que isso custe, né, esse afastamento, para mim não tem problema nenhum. Eu acho que quando a gente chega numa certa idade, a gente vai selecionando muitas coisas na nossa vida. E a gente vai querendo levar o menos peso possível. E eu sinto que a gente vai valorizando outras coisas, vai mudando o nosso olhar. Eu disse, tem aqueles dias aí que dá uma tristeza, que dá um vazio, mas depois passa. Tô com os meus filhos, né? Tá tudo certo. Sempre digo para eles a mesma coisa, que hoje eu faço o que eu posso. No momento que eu senti que isso não é recíproco, que não vem, né, do lado deles, também não faço mais. Porque eu acho que a pior sensação do mundo é a gente se sentir usado. Eu espero, gente, de verdade, que de alguma forma esse vídeo tenha tocado, tenha falado contigo. Se tá gostando aí, curte, compartilha, porque eu vou gostar muito de saber quando que tu te sentiu usada, se tu é a boazinha, se tu vai deixar de ser boazinha, porque eu acho que chega uma hora que deu, né? Eu já fui uma pessoa que pedi muita ajuda, sim, eu não vou negar, eu já passei por situações muito ruins, mas eu também já ajudei muito. Ou seja, tem gente que acha que a gente tem que estar sempre em débito com elas. Eu fiz o que eu pude e também recebi muita ajuda. E eu não sou contra a gente ajudar as pessoas. Eu sou contra a gente só servir para isso. A gente só ser lembrada para isso. A gente só ser chamada para isso. E quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão curtindo, quando as pessoas estão passando por momentos bons, elas não lembram de ti. E aí que está o problema. Então, assim, da minha parte, realmente, eu acho que muita gente precisa acordar, porque eu vejo muitas mães passando por isso, ou muitas pessoas levando o familiar nas costas e achando, mas é da minha família. Gente, não importa se é da família, se não é da família, se é amigo de infância, se é marido, não importa quem seja. Se tá te sugando, se tá tirando o teu tempo, se tu tá perdendo dinheiro, se tá perdendo tempo de vida, se tu tá perdendo energia, cai fora, para de ser boazinha, chega de ser trouxa. Sabe? A gente tem que fazer as coisas pra gente. A gente não pode deixar de comprar as coisas pra ti pra estar comprando coisa pros outros. Chega. Essa fase aí a gente passa sim, a gente passa quando a gente faz isso pros nossos filhos, quando eles são pequenos, depois que eles crescem, eles têm que fazer por eles. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma na vida de alguém, né? Que você compartilhe com alguém que precisa escutar isso. E continue aqui no canal e eu acredito que a gente vai
falar de muitos assuntos, inclusive eu aceito sugestões de assunto aqui, para que a gente possa abrir um pouco a mente, que a gente possa viver mais a nossa vida com mais sabedoria e que a gente consiga de fato sair de muitas situações que às vezes a gente acha que não tem saída. Um beijo e até o próximo vídeo.